Atenção meninas, hoje o meu papo é com vocês. Isso porque dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E a gente sabe que existem diferenças no cérebro do homem e da mulher, do comportamento, das emoções, enfim, muita coisa bacana precisa ser falada, dita e explicada, porque na verdade vocês são demais. E nessa fase que a gente está passando agora, né, de pandemia, com tantos desafios, a mulher representa um importante pilar para que a gente possa passar por essa de uma forma bastante segura e feliz. Vamos lá! O cérebro do homem, ele fisicamente é maior, porque o corpo do homem é maior do ponto de vista biológico, mas isso não significa que exista mais inteligência no homem por conta disso. Existem diferenças também relacionadas à conexão. Então, no cérebro masculino, já é provado que existe mais conexões dentro do mesmo hemisfério. Então, por exemplo, dentro do hemisfério direito, existem mais comunicação entre os neurônios de um lado, da mesma forma do lado esquerdo. Quando a gente pega o cérebro feminino por comparação, existe mais comunicação entre os dois hemisférios. Isso pode ser traduzido do ponto de vista prático em algumas habilidades a mais que as mulheres têm em relação aos homens e vice-versa. Existem diferenças emocionais e comportamentais e muitas coisas acabam influenciando isso. Nós sabemos que os hormônios sexuais são diferentes e eles acabam sim impactando tanto no comportamento como no processamento das emoções. Mas nem tudo é simplesmente hormônio. Existe toda uma questão de circuitarias que são formadas de uma maneira diferente, tanto do ponto de vista biológico, orientado pela própria genética, mas também induzido por todo o processo educacional e da própria influência da cultura e da sociedade, o que faz com que as mulheres tenham aptidões diferentes dos homens em alguns aspectos, mas uma inteligência semelhante. A mulher ela sempre teve muitas funções do ponto de vista prático, tanto gerenciando a família como cuidando dos filhos. Muitas vezes, quando vai para o mercado de trabalho, essas funções não deixam de existir. E numa situação como essa, que é a pandemia, simplesmente utilizar a inteligência emocional como forma de ponderar isso tudo, e aqui eu digo, olha, eu preciso regular o que eu tenho vontade de fazer e o que eu preciso fazer para me sentir bem. Outros desafios surgiram. Então, é importante dizer que a inteligência intrapessoal, que é essa habilidade de se conversar internamente, entender quais são os desafios, as preocupações que precisa acontecer, assim como também a inteligência existencial, que é essa conexão com a natureza, a conexão com a força do Criador, de Deus mesmo, propriamente dito, para poder, na verdade, colocar óleo em toda essa engrenagem. Nós sabemos que as mulheres têm uma habilidade de multitarefa quase que inata, e isso faz parte do processo biológico. Então existe uma facilitação na linguagem, no entendimento, na leitura das emoções e na empatia. E agora, numa situação como essa que a gente está vivendo, em que a gente tem toda uma mudança de comportamento com a necessidade de existir o distanciamento social, todas essas coisas que estão acontecendo através do mundo virtual agora viraram extremamente reais. Essa percepção da mulher, ela é utilizada ao extremo. Então, é diferente, é desafiador e as dicas acabam sendo sempre voltadas para o estilo de vida. Então, mesmo que exista uma situação de quase pânico que gera ansiedade em todas as pessoas, entender que é importante respeitar os ciclos que existem dentro de um próprio dia, como manhã, tarde, noite, momento de descanso, momento das atividades, realmente controlar no relógio algumas coisas e principalmente não esquecer que uma alimentação saudável, um sono reparador e atividade física regular fazem com que a gente tenha um balanço neuroquímico dentro da cabeça funcionando de uma forma normal. Utilizar estratégias como, por exemplo, alinhar os lobos frontais para esse desafio funciona. E como fazer isso? Muitas vezes de uma maneira simples, pegando um bloco de cadernos e fazendo anotações quais são as prioridades dentro de cada aspecto das responsabilidades e desejos femininos. E aqui eu falo, ok, eu preciso gerenciar meus filhos. Escreva no papel. Quais são as dificuldades que você está tendo, quais são os desafios que vêm pela frente. Preciso prestar atenção no meu relacionamento com meu cônjuge, namorado, marido, enfim. Escreva no papel. Coloque os seus lobos frontais para trabalhar nesse sentido. Isso ajuda. Você talvez não tenha a solução, mas faz com que você organize o momento, o tempo e as dificuldades que vêm pela frente.
E a gente sabe, né? Sempre é importante ter fé e principalmente entender que a mulher dotada de uma intuição especial, e aqui a gente fala um pouco de sexto sentido, sai na frente em relação aos homens. Por isso que vocês são tão especiais. A gente sabe que o sexto sentido nada mais é do que a intuição. Então é a capacidade de, com alguns elementos que nem sempre são tão claros assim, elaborar uma hipótese e jogar com ela dentro da realidade. Então, alguns elementos que de repente não são tão claros assim, trazem para a mulher o entendimento de que uma situação pode ser exatamente diferente do que está se mostrando, que existe um risco, que existe uma preocupação ou que existe algum problema guardado dentro daquela situação. Quando a gente mistura isso com relacionamento e a gente fala de ciúmes, isso fica aguçado, diferente um pouquinho do cérebro masculino. No cérebro masculino, a questão da relação entre a amígdala, que é uma estrutura cerebral profunda que nos dá impulso sexual e também a questão da agressividade, ela faz uma conexão direta com o hipotálamo. E quando o homem se sente ameaçado, e eu estou falando aqui os ciúmes como uma ameaça de perder aquela pessoa que, aquela exclusividade que você tem com a pessoa que você ama, muitas vezes ele se manifesta dessa forma. A mulher é um pouquinho mais elaborada. Além desse papel, que é óbvio, isso acaba sendo humano, né? O medo de perder aquela pessoa que tem a chave do circuito do prazer, no caso da pessoa que você ama, ela também tem ativação de uma região chamada lobo temporal, no sulco temporal superior, na qual faz com que ela amplie a sua percepção e consiga perceber as relações e as intenções das pessoas por trás dos bastidores. É lógico que assim, isso é uma faca de dois gumes, porque se por um lado isso pode ajudar, isso se for estimulado de uma forma inadequada e exagerada, pode criar uma espécie de ansiedade, de paranoia e até mesmo de um transtorno. Então, sim, é importante dizer que o sexto sentido, muitas vezes, ele acaba ficando aguçado numa questão de relacionamento, mas quando extrapola o limite do normal, os ciúmes podem, inclusive, se tornar patológico. E é isso que ninguém quer. Os hormônios femininos acabam impactando, sim, no comportamento e no funcionamento do cérebro. Isso tem um motivo. O comportamento da mulher muda de acordo com o próprio ciclo menstrual e, inclusive, se ela está gestante ou não, ou se está amamentando. Isso tem um papel super importante para a manutenção da vida da espécie humana. Então, alguns neurotransmissores também são modulados durante o processo, por exemplo, do nascimento de um bebê, em qual a gente tem a ocitocina fazendo um papel importante na injeção do leite e até mesmo na contração do útero para que o bebê venha a nascer, mas também existe uma formação de uma espécie de sinapse de campo aberto que faz com que, pelo menos essa explicação neurocientífica ou neurobiológica, que a mãe se apaixone pelo bebê e demonstre e de fato tenha tanto carinho e tanto cuidado assim. A gente sabe que pode ser que exista uma relação entre, por exemplo, esse hormônio, que acaba funcionando também como um neurotransmissor, com a manifestação, por exemplo, de problemas relacionados com uma depressão pós-parto e outras coisas dessa forma. E a gente não pode deixar de dizer, né? Existe a questão da tensão pré-menstrual, que todo mundo sabe, a maior parte das mulheres de alguma forma sente isso de um jeito ou de outro, mostrando que existe sim impacto dessa oscilação hormonal, que dá toda a graça para a mulher e ao mesmo tempo pode provocar problemas que são necessários de serem reconhecidos e contornados para que, na verdade, todo mundo viva sempre muito bem. Existem trabalhos científicos que avaliam o funcionamento metabólico do cérebro. E conforme o tempo passa, principalmente a glicólise relacionada ao processo metabólico do consumo da glicose e ativação dos neurônios, vai mudando no decorrer do tempo. Existem indícios de que o cérebro da mulher, quando você compara com a idade cronológica, ele tende a ser 3,8 ou até 4 anos mais jovem do que o do homem. E a gente não sabe se isso acontece na idade adulta ou se em algum momento, como por exemplo na puberdade ou mesmo num adulto jovem, esse pareamento já aconteceu de uma forma diferente. Então é lógico, precisam mais estudos, mas pode ser sim que reflita uma evidência de que o cérebro feminino envelhece de uma outra forma. O que é bastante curioso, né? Porque do ponto de vista prático, a gente percebe que as mulheres acabam amadurecendo antes do ponto de vista emocional do que os homens, que muitas vezes têm comportamentos arriscados quando são adultos jovens, são adolescentes, isso reflete na estatística que a gente vê de mortes por acidentes, e por outro lado, a gente tem essa característica biológica que parece que o cérebro delas é mais jovem. Então isso mostra o quê? A importância da mulher dentro da sociedade e dentro da realidade que existe em todo esse componente que é a humanidade.
Eu acho que é importante as mulheres saberem que, além da questão da beleza física, da estética, da graça, da doçura, elas são dotadas de um órgão que realmente funciona 100% ao seu favor. Eu estou falando aqui do cérebro humano, do cérebro feminino. A capacidade de domar as emoções e alinhar com as necessidades e desejos é fundamental. E quando a mulher consegue perceber isso, ela tem no domínio da sua mão a vida, tanto dela como da própria família e da estrutura que ela tem em volta. Por isso que é tão importante ressaltar toda a questão relacionada ao funcionamento do cérebro feminino, principalmente no momento como esse que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. Eu vou encerrar esse nosso bate-papo desejando para você um feliz Dia Internacional da Mulher. Eu peço que você curta esse vídeo se você gostou, escreva seus comentários, compartilhe com as pessoas que você gosta e, enfim, agradeço a cada uma de vocês por tornar a nossa vida sempre melhor. Parabéns!